A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo. Eu gostaria de trazer essa palavra aos irmãos em Cristo, aqueles que creem no Mashiach, e gostaria de vos fazer uma pergunta. Bom, nós estamos acostumados, na modernidade hoje, a chegar numa congregação e no final da pregação, está lá um pregador que diz: quer aceitar Jesus? Ele faz toda aquela pregação, tem aquela música de fundo, e ele começa a fazer aquele apelo, muitas vezes até implorando, insiste bastante para que a pessoa aceite. Nós encontramos esse apelo nas Escrituras. Isso é uma verdade bíblica. O livre-arbítrio se encontra nas Escrituras. O homem tem um poder de escolha. Bom, nós sabemos que as nossas escolhas naturais, nem essa fazemos direito. Nós não sabemos nem escolher nossa profissão, nem sabemos escolher uma esposa e tantas outras atitudes que vamos fazer, escolhas e etc. na vida. Tomar atitudes precipitadas, tomamos demais. E nossas escolhas são, muitas vezes, a maioria dá em fracasso. E quando nós temos o poder de escolha, isso nos torna independentes. O homem, quando ele se afastou de Deus, quando ele caiu, foi danificado o seu psique, sua alma, mente, vontade e emoção. Sua vontade foi danificada. O homem já não tem ali mais o poder de fazer a escolha certa, a seguir o caminho certo, que é o próprio Deus. O caminho de Deus se afastou do homem. Por isso que o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, tentando trazer o homem ao caminho, que o homem se desviou da vontade de Deus. Então, nós algumas vezes acertamos em algumas escolhas terrenas, mas a nossa tendência, a nossa carne, o homem agora caído, a tendência é errar o alvo, a tendência é seguir o desejo da carne. Nossa carne, ela tem um desejo forte. Eu tenho vontade de fazer uma coisa boa, mas a carne me leva para outra linha de pensamento, outro pensamento que não está ligado a Cristo. Algumas pessoas até brigam por uma doutrina, que o homem ainda tem uma parte boa, que ele tem um poder de decisão. Ele não é um robô, ele toma decisões, etc. Ele fala tudo isso. Mas é interessante que há muitas pessoas legalistas, que até se colocam como super espirituais, você convivendo com as pessoas, você observa que as pessoas vacilam muito. Tantas vezes hoje você, poxa, é vergonhoso até dizer que, eu sou evangélico, não é? Vou até no comércio, vai comprar alguma coisa a alguém, quando você descobre que o camarada evangélico, quer nem vender, com vergonha assim, das atitudes. Mas de pessoas que dizem que fazem boas escolhas, escolhem fazer a vontade de Deus. Porque o Cristo mesmo diz, né? Se você ama Ele, você faz a sua vontade. Então essa coisa de aceitar Jesus é bíblico. Isso está nas Escrituras. Esse apelo, essa mercadoria que estão vendendo, barata, Jesus como uma mercadoria barata. Bom, não seria ao contrário? Não seríamos nós que deveríamos dobrar o joelho e rogar a Ele: Senhor, me aceite? Como é que uma pessoa altamente pecaminosa, que é altamente afastada de Deus, tem algum poder de escolher alguma coisa? Então é isso que eu gostaria de, nas Escrituras, aquele que diz que tanto ama as Escrituras, que crê nas Escrituras, que a Escritura é o seu livro de regra, de fé, sua base para viver. Muitas vezes quando nós mostramos a Escritura, o camarada não aceita. Mas eu lembro aqui em João, capítulo 15, versículo 16, o próprio Cristo começa a nos dar uma resposta. Ele diz: não foste vós que me escolhestes. Ponto. O que é que eu vou discutir? Ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto. Ele vos escolheu. E agora? Agora, se você atentar aqui para Efésios, vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Assim como nos escolheu. Tem algumas versões que falam que Ele nos elegeu, mas esse nome é equivalente. Assim como nos escolheu nele. Quando Ele diz que Ele nos escolheu, escolha é questão de vontade. Ele teve vontade, Ele quis fazer isso. Ele quis nos escolher. Ele quis escolher a quem Ele quis fazê-lo, com a pessoa a quem Ele usou com a sua predisposição. O seu querer, a sua vontade. Está me entendendo? Não é o querer humano. O nosso querer está danificado. Ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Um morto
quando ele fala ali morto, ele usa essa simbologia da morte. A morte, na verdade, que ele fala agora é espiritual, não física. Mas alguém morto espiritualmente não tem mais comunicação com Deus. Está morto, separado de Deus. Então não tem poder de escolha alguma, espiritualmente. Vamos por até acertar algumas escolhas, que mal sabemos fazer as escolhas no plano material, nesse plano terreno. Mas vá que o homem consiga fazer algumas escolhas aqui na terra, né? Mas em relação às coisas espirituais, o homem não tem acesso antes de ter um novo nascimento. E é por isso que a Escritura fala aqui que ele nos escolheu, tá bom? É o único que tem realmente o verdadeiro livre-arbítrio, o único que realmente que é independente, o único soberano, que pode fazer escolha, que tem um querer 100%, porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, porque ele é poderoso, porque ele é perfeito, porque ele é santo, ele é pleno de misericórdia. Esse Deus, ele realmente é o único que tem o verdadeiro livre-arbítrio, a verdadeira liberdade. Inclusive a Escritura diz que nós só somos livres quando cremos no Senhor. Tá bom? Então agora que nós vamos ler aqui uma passagem que é muito mal interpretada pela maioria dos cristãos na atualidade. Que se encontra em João, capítulo 1, versículo 11. Nós encontramos o seguinte. Ele diz assim, ó. As pessoas sempre leem, começam a ler o versículo, né? Aí veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bom, aí para até aí. Aí ele está vendo aí, ó, ele veio para o seu, mas não receberam. Então todos quanto receberam, se tornaram filhos de Deus. Então é isso, se você receber ou se você aceitar, aí você se torna filho de Deus. Tá vendo? Depende do querer o homem. Se o homem não quer, ele vai para quem quer. Mas acontece que leem apenas até o versículo 11, mas assim não caminham e não leem, por exemplo, adiante, que diz o seguinte: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele escolhe aquela nação de Israel com um propósito, ele faz uma determinada escolha. Eles tropeçaram, certo? Mas é interessante que quando ele coloca aqueles a quem creram e que receberam, ele naturalmente ele deixa claro aqui que não é por uma escolha natural, né? Nem é pela vontade da carne, nem é pela vontade humana de algum homem, mas nasceram de Deus. É maravilhoso. Eu estou lendo isso aqui na NVI e é tremendo isso. Leem só um texto isolado, mas não conseguem ler essa parte aqui. Que ele diz que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascer de Deus, justamente. Por isso que nós voltamos aqui para Romanos 9 e entendemos o seguinte. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É isso que o texto diz. Então Deus ele tem misericórdia de quem ele quer, ele salva quem quer, ele escolhe quem quer. Então a escolha é dele. Então não podemos mascarar a Escritura, não podemos mudar esse fato de que Deus é quem escolhe. E aí, uma passagem dessa você observa mesmo que vai cair por terra todos esses ensinamentos aí de aceitar Jesus, essa coisa toda de que os homens fazem, né? Então nós vamos continuar esse vídeo, né? Que Jesus abençoe e em breve teremos aí a parte 2.